Bom dia, aqui é o Gleidson. Vamos continuar os estudos aqui sobre falha de Fibonacci, tá? Então, esse estudo de falha, ele é totalmente incorporado a Fibonacci e a teoria de Down, tá? Ele é totalmente tudo junto. Aqui começa a juntar essas peças, ok? No último vídeo, eu mostrei, no último estudo aí, eu mostrei essas falhas aqui. Eu vou desenhar elas de novo, porque isso tem que ficar na mente. Tem que ficar gravado na cabecinha, no miolo, cérebro, no candango. Eu não vou desenhar os pavis, tá? Eu acho que o último vídeo ficou até muito longo. Então tem uma fibra aqui. O preço veio na região de 50%. Onde eu vou colocar um gatilhozinho aqui. Deixa assim mesmo. Deixa assim, sem problema. Então o preço veio na região de 50%, fez uma retração, né? Ok? E agora está fazendo a impulsão dela. Show? Está no movimento de impulsão. Aí ele volta e devolve o gatilho aqui, ó. Devolve esse ponto. A mínima do gatilho pro back. Então ele fez uma falha, tá? Essa aqui é uma falha de Fibonacci. Bom, isso aqui é uma falha de Fibonacci. O preço veio numa retração, impulsionou e jogou para dentro do gatilho pro back. Ok? Então você vai aguardar a retração, já que o preço ele tende a fazer a teoria de Down, né? Isso aqui é um movimento. Ele tende a fazer a teoria de Down, então você aguarda a retração, tá? Essa retração ela pode ser na região de 50% aqui, ó, cravado, alinhado com os ajustes que tem aqui dentro desse gatilho no tempo menor, como pode ser só até aqui e vir. Teu alvo de proteção é aqui. O alvo de proteção é aqui, na máxima desse gatilho. Proteção ou parcial, podendo se estender, né? Podendo se estender, vir até aqui, né? Ter outro alvo de proteção parcial é aqui nesse fundo, tá bom? Claro, se vier a ganhar esse gatilho aqui, né? Conforme já estudamos, ganhar esse gatilho, a máxima dele ele tende a vir buscar a mínima, né? Tá ok? Então essa foi a primeira falha. Isso é do movimento de alta, né? Falha da alta. Eu vou desenhar ela também na baixa, para ficar aí fixado na mente. Eles começam a fazer a retração. Mesma coisa, tem a fibra, tá? Não vou colocar. Aí começa a impulsionar. Começa a impulsionar a fibra de baixa. Tá fazendo a teoria de Dow da fibra de baixa, né? Aí vem um candle e devolve o gatilho de pullback. Você vai aguardar a retração, que pode ser aqui,
pode ser mais abaixo, na região de 50% desse gatilho, e alvo de proteção facial, né? Alvo de proteção facial, podendo se estender mais, ok? Essa é a outra falha, não? Show, então tá aí. Vou tirar um print dessa falha aí, vou jogar aqui pro amigos. A outra falha. Essa daqui, a falha que é mais usual aí, né? É outra falha que eu falei no último estudo. Esse livro, legal ali. O preço começa a fazer a retração. Esse fez uma retração. Começou a fazer a retração. Fez uma retração, fez uma impulsão. Aí ele já fez a falha de projeçãozinha, né? Já fez uma falha de projeção, né? Já tem uma falha de projeção aí. Essa falha de projeção, né? Conforme tem um estudo nosso aí, é o primeiro estudo da playlist número 2, ela pode levar numa retração mais abaixo, né? Ela joga numa retração mais abaixo, mas também e pode impulsionar logo em seguida. E também pode gerar o quê? Uma falha. O ideal é a falha rompendo todos os gatilhos. Essa é a melhor, tá? Fazendo uma elevação de onda, rompendo os gatilhos, rompendo esse seria o ideal, tá? Mas a maioria das vezes isso não acontece, mas é a melhor. Essa falha é uma falha de topo, é uma falha de topo para jogar o preço na região de 50%. Então, ó, o preço vai fazer um pullback. Aí pode fazer o pullback aqui, né? A mínima desse gatilho, a mínima desse, ou na região de 50%, né? Quando eu falo em região de 50%, não é a linha da Fibo de 50% cravada, não. São os gatilhos que estão compondo esse gatilho maior, tá? Tem uma fibra aqui, eu vou colocar ela amarela, tá? Então, o preço vai abrir, vai fazer o pullback. Aí pode ser aqui, pode ser mais assim. Em seguida, vai jogar o preço na região de 50%, que é esse gatilho aqui, ó. Esse gatilho. É o gatilho que está confluindo com a região de 50% de alta. Então, aquela falha para jogar para esse ponto. Se passar direto, show de bola. Às vezes passa direto quando você está num contexto maior de alta. Por exemplo, aqui tu está operando um 120. Tem um 120 aqui, grandão. Deixa eu tirar esse segundo aqui. Um 120 grandão, né?
E o preço fez uma retração dele. Aqui, ó, nesse ponto. O preço fez uma retração. Isso aqui tudo é uma retração de um tempo gráfico maior. Aí chegou num gatilho, num alinhamento, aí ele falha e entra a favor dessa movimentação maior. Para vir para cá. Por isso que às vezes ele passa direto por esse gatilho, porque ele está no contexto do maior. Tá? Por isso que às vezes ele não faz a teoria de Dow dessa Fibo aqui, azul. É que a teoria de Dow dessa fibra azul é jogar na região de 50% e impulsionar, né? Movimento, falha o topo para jogar na região de 50% e depois fazer o movimento de impulsão. Ok? Então, às vezes, ele passa direto. Bom, ele faz isso. Ó. É isso aqui. Ó. Ele deixa o pavio lá, né? Isso é direto. Ele está num contexto maior. Tá? Não sei se vão lembrar, quando eu falei que os menores eles falham para retrair os maiores ou impulsionar. Essa falha aqui, o topo, pode ser só para impulsionar já o 120, ou um tempo maior, um diário, um 240, tá? Minha mão aqui, a circulação da mão tá. Então, foi o que eu falei. Deixa eu ver quando eu falei isso aqui. Eles começam a retrair. Começa a retrair, retrair, retrair. Chegou num ponto de venda, ele entra na movimentação dessa venda. Tem por AFO maior. Desculpa aí. E nos menores você está vendo uma movimentação de alta. Mas essa movimentação de alta é só para startar a retração do maior. Tá chegando, o microfone estava longe da minha boca. Essa movimentação aqui menor é só para startar a retração do maior. Chegou naquele ponto ali, você não espera que ele venha para cá. Você espera já é a venda. Tá? Eu falei isso aqui várias vezes. Eu acredito que massacrei bastante esse assunto aqui, tá? Dá um pauzinho aqui para tossir e já retorno com a falha. Fala muito, né? Se fala muito aqui. É, eu, o amigo tá perguntando. Ah, o desenho tá ali. Ah, depois eu volto. Depois eu volto lá. Então, se você está num contexto de baixa maior, né? Ele chegou naquele ponto, então eu posso não esperar que ele vá mais para cima, eu posso esperar que ele já entre a favor do fluxo. Se ele não cumprir a teoria, eu posso esperar que ele não cumpra a teoria de Dow dessa FIBO, tá? Mas esse ponto aqui é o ponto chave para você ficar ligado, tá? Né? Esse ponto aqui é o ponto chave para você ficar na atividade. O ponto que se ele vier tocar aqui, você coloca no 0 a 0, faz uma parcial. Ou se já bateu sua meta, você mete o pé. Porque aqui ele tende a querer fazer a teoria de Dow dessa FIBO. Tende a querer fazer isso. Aí entra na mesma situação da FIBO de baixa. Chegou no ponto de retração? Chegou. Então ele pode não respeitar esse gatilhozinho que está aqui, ó. Que é esse verde aqui, ó. Pode não respeitar, ele pode passar direto. Assim como, assim como, vê como é um negócio bem doido e a gente acaba fazendo besteira, né? Assim como, quando o preço chega nesse ponto, né?
E ele gerou uma outra fibra aqui, ó. Essa outra fibra de baixo, ó. Assim como, quando o preço chega aqui, ele pode não fazer, ai meu Deus, a teoria de Dow dessa fibra aqui, ó. Ele pode justamente com um candlezinho de, digamos que isso aqui sejam 10 minutos. Um candlezinho de 5 minutos aqui, ó. Candlezinho de 5 minutos. Vou colocar mais para cá, tá? Que é uns 5 minutos. Fazer isso aqui, ó. E não respeitar a teoria de Dow dessa fibra amarela. Não fazer a teoria de Dow, porque ele chegou no ponto de compra da fibra maior, tá? E aquele movimento de baixa da fibra amarela só era a retração dessa fibra. Que é, na verdade, só a retração, né? É só a retração dela, tá? Mas a partir do momento que você entra numa compra aqui, num gatilho, num ponto de compra, também sua proteção parcial é aqui, com uma grande probabilidade dele passar direto. Ou seja, você deve se proteger nesse ponto. Digamos que você comprou aqui, ó, a teoria de Dow desse gatilhozinho a favor da movimentação maior. Sua proteção é aqui. Porque aqui, ele parando aqui, ele pode entrar, e na maioria das vezes, né? Boa parte das vezes ele entra na movimentação da fibra de baixa, amarela. Aí depois que ele falha, depois que vem a falha, olha essa falhazinha, ó. É um outro tipo de falha. Aí sim ele vai fazer a movimentação para ir lá para o topo. Tá? Que ele foi na região de 50%, tentou romper fundo, respeitou o gatilho, falhou para jogar para o topo. Ok? Show? Aí lá no topo ele fazendo uma nova falha, aí sim ele vem para o fundo, já que ele veio da região de 50%, tentou romper topo. Não rompeu, vem para o fundo, pode vir para o fundo. Ok? Então, aqui tem os dois tipos de falha, né, que são as falhazinhas que é mais usual. É a falha de topo, que foi essa, falha de topo, nesse gatilho, para jogar para a região de 50%. Tá? Agora vamos fazer outro desenho aqui desse lado, que é a movimentação de baixa. Aí eu vou deixar os dois, tá? Vou deixar os dois aí, a movimentação de baixa. É para não ficar um negócio só da alta, vou desenhar a baixa também. E até para mim isso aqui me ajuda muito. Ficou muito monstro. Por isso faz a retração, mesma coisa, faz a impulsão, aí faz a falha. O ideal é ganhando todos os gatilhos. Inclusive, no replay do último estudo, teve uma falha dessa no M5 que não subiu. O preço não foi lá jogar na região de 50, porque ele estava em alvo, alvo de retração da fibra maior de baixa. Falhou no alvo, né? O menor sempre falha para retrair ou impulsionar o maior. Então, essa falha é uma falha de fundo, assim como essa falha aqui do lado esquerdo era uma falha de topo para jogar na região de 50%. Então, ele vai fazer o pullbackzinho dele. Porque nesse pullback aqui, ele pode falhar esse gatilho de falha. Nesse pullback, por isso que é importante aguardar o pullback, né? Que é a mitigação, né?
que seria a mitigação lá do SMC. Por isso que é importante aguardar o pullback, a retração. Porque nessa retração ele pode falhar e pode continuar caindo. Então tem que aguardar. Então ele faz a retração dele. E isso aqui, hein? Eu vou estudar isso aqui, vou gravar esse estudo dessa movimentação. Ontem aconteceu isso, né? No último vídeo aconteceu isso. Então ele joga para cá, ok? Então essa falha é uma falha de fundo para jogar para a região de 50% e dali tentar impulsionar de novo a baixa, tá? Agora eu vou desenhar aqui a falha do movimento para ir para o fundo ou para o topo, né? No caso da baixa, ir para o topo. E no caso da fibo de alta, ir para o fundo. Tá? Tem uma fibo aqui. A fio de baixo, vou colocar ela de outra cor. Deixa essa cor mesmo, azul. A verde acaba atrapalhando com o verde dos candles, mas tá aí. Show? Então vamos lá agora. Vamos lá agora. O preço, tô falando bem devagarzinho mesmo para não ter, deixar o menos, mais explicado possível. Olha essa movimentação aqui. O preço retraiu até os 50%. Ele veio até aqui, fez isso. Esse verde depois esse verde aqui não existe nesse vermelho. Então ele já veio na região de 50 e tentou impulsionar. Inclusive, dá continuidade com o verde na impulsão. E depois falha, ou seja, o preço já veio na região de 50%. O preço já veio na região de 50% e tentou romper topo. O que que ele faz? Ele falha com esse vermelho aqui. Então, retração, impulsão, 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 falha. Ele já veio na região de 50%. O próximo candle, e esse próximo candle, a probabilidade dele é de vir para o fundo. Tá? Já que ele já veio na região de 50. A outra falha, que era a falha de topo, sem o preço ter tocado aqui, joga para o 50. Aqui não. Aqui ele já veio na região de 50, com um candle só. Já veio na região de 50. Aí o que que acontece com o próximo? O próximo tende a fazer o testezinho dele e ó, fundo. Mesma coisa, proteção ou parcial, porque nós sabemos que o gatilho testado ele tem de ser rompido? Sim, mas e aí? Se não rompe, tá? E se não rompe? A maior probabilidade de vir para o fundo, mas ele pode também, ele tem uma grande probabilidade de não romper. E aí? Então você tem que se proteger aqui, fazer uma parcial, fazer alguma coisa. Quando ele bate no gatilho que acertou a movimentação de alta. Agora não foi o vermelho, esse vermelho que veio, foi o outro. Foi o verde. Oh, foi o verde. O verde veio na região de 50, tentou romper topo, não conseguiu. O próximo fez uma falha do mesmo jeito. Movimento, movimento, retração, impulsão, falha do mesmo jeito. A região de 50% já foi testada. O preço já foi lá na região de 50%. Aguarda a retração, né? Que essa retração é impulsão aqui, ó, desse gatilho, né? Vai ser impulsão, vai falhar lá no micro e vai te dar entrada para vir para cá. Proteção aqui. A mesma coisa a fibra de baixo.
preço já foi na região de 50%. Essa falha aqui agora é para quê? Para ir pro topo. Foi? Então tá aí. Teve aquela primeira falha e teve a segunda falha aí, que é a falhinha mais usada. Tá ótimo? Deixa eu apagar aqui também, vou tirar o print. Vamos ver se eu tirar a falha de topo. Pra gente dar a falha de topo. Mas vamos pulando aqui. Vou dar mensagem pro amigo aqui. Eu tô mandando o print das falhas do grupo. Eu falei que ia 10 horas hoje. Falei que ia estudar até às 10 horas. Mas vou estender aqui até 10h30, depois eu vou, entendeu? Até 10h30 só. Eu tenho lá que terminar o trabalho lá do amigo. Aí de tarde vou ficar. Aí de tarde vou ficar só em replay, entendeu? Certo. Show de bola. Então, como essas falhas eu já tinha falado com elas sobre ela no último vídeo, eu vou injetar mais uma falha para ficar melhorzinha ainda. Ficar bem melhor, tá? Eu vou fazer primeiro a de alta e depois eu vou fazer ela de baixa, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar. Talvez eu encerre esse vídeo aí, não faça nem o replay, porque é bastante coisa. Você tem que ir aos poucos, não adianta, é muita coisa aí. Eu até ia chamar o replay aqui para a gente acompanhar, né, a movimentação gráfica da teoria de Dow junto com as falhas. Mas é bom falar sobre as falhas, aí depois a gente exercita essas falhas, né? Exercita elas, tá ok? Tá bom? Então vou colocar mais um tipo de falha, tá? É muita coisa, né? É, movimento, movimento brutal. Você não pegou nenhuma compra, não pegou nada, o preço só subiu e você aguardando fazer.
Deus, a gente fica maluquinho, né? É isso aí, isso aqui tem que estudar bem, estudar muito, tá? E peço até desculpa pro, pro meu mentor, né? Porque eu até falei outro dia no grupo, né? Aí teve um amigo que colocou assim que o cara que ensina isso, né, passa esse conhecimento para os outros sem falar o nome do mentor, é um verdadeiro mau caráter. Só que é o seguinte, meu mentor vende mentoria, cara. E eu não tenho essa mentalidade de vender, de cobrar isso de ninguém. Eu não tenho mentalidade disso. Não, não é meu, entendeu? Claro, cada um faz o que quer. Isso aí é pensamento de cada um. É o pensamento de cada um. Eu não tenho esse pensamento. Pelo menos até hoje eu não tenho. Aí você vai falar assim, não, mas amanhã tu vai querer cobrar. Cara, eu já tô passando tudo aqui que eu sei. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Eu posso até melhorar os vídeos, os estudos. Que pode acontecer isso, é eu melhorar, excluir um estudo ali, um vídeo ali que não ficou legal, a explicação ficou meio doido, meio maluco, aí eu vou melhorar aquele vídeo. Eu posso até fazer uma nova playlist daquele assunto e melhorar aquele conteúdo, mas cobrar, isso é meio difícil, hein? Porque não é meu, entendeu? Então, a partir do momento que minha ideia não é cobrar nada de ninguém, tem esse pensamento de cobrar. E a partir do momento que eu menciono o nome do mentor, meu mentor, eu tô falando, cara, compra a mentoria, compra isso. Como eu não assinei nada com ele de que eu não posso explicar, não não assinei nenhum contrato com ele que eu não posso explicar, que eu não posso passar o conteúdo 0800, né? Pior ainda, né? Se eu estivesse cobrando, aí sim, aí até eu poderia até falar, pô, tá cobrando negócio que eu disse, mas eu não tô cobrando, não tô cobrando nada, tá? Tô cobrando nada. Que tá ficando, para mim ajuda muito eu ficar explicando isso e gravando e falando aqui sozinho, tá? Para mim ajuda demais isso. Porque o conteúdo fica na mente gravado duas vezes, tá bom? Então, peço até desculpa por não mencionar o nome do mentor, mas essa não é a minha ideia. A mentoria cobra R$ 300. Não vou cobrar R$ 300, não vou cobrar nada. Não adianta. Pode falar que eu sou mau caráter, pode falar que eu não falo o nome do mentor, pode falar o que quiser. Para mim, não importa. Para mim, não importa. A única coisa que importa é o que minha família pensa de mim. Só isso. Minha esposa, meus filhos. Você acha que eu sou mau caráter, que eu sou isso e aquilo, porque eu não menciono o nome de mentor, que não sei o que e tal. Teve algumas coisas que eu não mencionei na primeira playlist, porque eu fiquei meio receoso, né? De, pô, isso aqui foi o cara que me ensinou e tal. Algumas coisas, tipo os gatilhos, né? O nome dos gatilhos, entendeu? Eu fiquei meio receoso, mas eu vou reformular algumas aulas, né? Não é aula, né? Passa a ser aula a partir do momento que fica gravado e a pessoa começa a estudar, passa a ser aula. Mas é um estudo meu, é um estudo, tá? A ideia não é vender nada para ninguém e eu não quero isso, tá? Eu sei que tem muita gente, às vezes o cara tá desempregado, tá em casa, desempregado. Aí ele fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer para me ganhar um dinheiro? Porque eu não tô arrumando trabalho em lugar nenhum, né? Aí aparece lá na internet para ele, ganhe R$ 800. Não é isso que o meu mentor faz, tá? Não é isso que Só que eu acabo generalizando. O mentor não faz isso. Eu acabo generalizando. Cara, que tal ganhar R$ 1.000 por dia? Que tal ganhar R$ 500 por dia? Cara, isso me mata. Eu tenho ódio disso. Aí o cara já tá sem dinheiro, tá ferrado. Ele vai naquela onda, ele vai lá e tira lá, sei lá, 1.500, R$ 2.000. Tem mentoria aí Pô, tem gente que cobra 15, 20, R$ 50.000 por mentoria. O cara vai lá e tira aquele dinheiro, pede emprestado às vezes. Pum. Aí chega lá, termina a mentoria, 3 meses, 4, 5, 6 meses, e o cara não tá fazendo nem R$ 50. Ele já ficou ali 6 meses, um ano. Então, para mim, eu não é que eu seja contra quem cobra.
É porque não faz, não é meu tipo. Isso não é eu não sou assim, entendeu? Sou assim, porque eu penso desse lado também. Eu sei que a maioria tem dinheiro, mas grande parte não tem dinheiro e vai achando que vai virar a chave ali, já de cara, mas tem sala. Aí fala pra mim, "Ah, não, mas tem a sala de acompanhamento, todo mundo tá ganhando dinheiro na sala. Todo mundo tá ganhando dinheiro na sala. Irmão, mas você não tá aprendendo. Você vai ficar ali. O tempo que você vai ficar na sala, tu vai ficar 2 anos em sala. O cara que estuda e não fica em sala, ele vai ficar 1 ano. Só para poder virar a chave. Porque ele tá pensando sozinho. Não existe. Você vai tirar uma carteira de motorista, não é o instrutor que dirige para você. Pô, ele fica do seu lado ali. Fica do seu lado. Ele fica do seu lado, te passando todos os passos ali. Ó, tu vai fazer isso, 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 isso aí. Certo? Mas quando você tira a carteira de motorista, você já não pega um carro e sai igual um maluco, né? Dirigindo aí com toda a facilidade do mundo. Você primeiro vai dar aquelas voltinhas no bairro, vai, né? Só que a gente tá falando de uma carteira de motorista, né? O mercado é diferente, que já envolve outros fatores. Aí começa a te massacrar. Você vai perder o primeiro dia, quando você tá só, segundo dia, terceiro dia, você vai. Aí aquilo ali vai te mastigar mentalmente, que você vai entrar numa neurose que você não aprendeu nada e você tem que voltar para a sala e você vai ficar na sala de novo. Aí você vai ficar aquilo ali, como se você estivesse fazendo um treinamento para habilitados. Entendeu? Você está fazendo treinamento para habilitados, sendo que você já sabe dirigir. Entendeu? Então peço desculpa por não mencionar. Não é por maldade, não é porque eu tenho um ego inflado, que eu quero ser o cara. Muito pelo contrário, tá? Todo mundo que me pergunta alguma coisa que eu sei, eu vou falar. Se tiver errado, eu vou pedir desculpa e vou ver onde eu errei. Entendeu? Irmão, eu errei. Tá errado ali, minha análise tá errada, minha visão tá errada, tá? Mas questão de mencionar mentores aqui, como é que fala? Não tem como, infelizmente, no momento não é minha ideia e eu quero manter essa ideia até o final. Quero manter essa ideia até o final, tá? Então, peço desculpa aí, pô. E peço que compreenda essa situação. Porque se eu mencionar o nome do mentor, o cara vai lá, pega o dinheirinho dele, pum, pum, paga, e depois ele volta aqui. Gleidson, eu fiz a mentoria lá, meu irmão, só perdi dinheiro. Como é que eu vou ficar, cara? Vou ficar malzão. Então, a melhor coisa para mim é a mente tranquila. Eu gosto de deitar na minha caminha, meu travesseiro velho lá, que já tem meu cheiro de 30 anos atrás, e dormir sossegado. Eu quero isso, eu quero paz, eu não quero dor de cabeça, eu não quero preocupação comigo e ter a consciência que eu prejudiquei uma pessoa, tá bom? Então, eu tô passando tudo que eu sei. Isso você tem que estudar muito, tem que praticar muito, muito, muito. Não é pouco. Isso é muita prática, é muito estudo. Não é, que eu vou pegar a falha ali, aconteceu isso, eu vendo. Aconteceu isso, eu compro. Até ser. Eu acredito que se esperar ali num 10 minutos, a maior chance é de você ter gain. A partir de uns 10 minutos, uma falha de topo, uma falha de movimento, a maior probabilidade é de você estar bem, tá? Guardando ali do 10 minutos para cima. A gente viu ontem que os 5 minutos fez uma falha, né? No último vídeo, 5 minutos fez uma falha num alvo e não rendeu nada, só caiu. Bom, só pagou o gatilhozinho ali e caiu. Bom, então vou injetar mais uma falha, vou parar o vídeo, porque vai ficar muito longo. O último vídeo ficou 2 horas. E, sei lá, de tarde, amanhã eu vou gravar mais 2 falhas e depois vamos continuar nos estudos. 2 ou 3 falhas, três, mais três. Próximo vídeo, três. Nesse tem três, né? E no próximo vídeo vou fazer mais três e depois vamos continuar os backtest, tá? Backtest. Aí depois vamos entrar em conjunção gráfica, né? Todas as movimentações e tal, tal, tal. Bom, aí tem a sequência dos pullback, né? Tem bastante coisa ainda aí, né? Enfim.
Depois a gente vai para as regiões, né? Região de venda, região de compra, né? Então vamos lá. O preço fez uma movimentação de alta. Pois já ia pagar tudo. Fez uma movimentação de alta. Aí começou a fazer a retração. Só fazer a retração aqui, ó. Aí você tá igual um doido, né? O preço chega em região de 50%. Chegou em região de 50%. Tem gatilhos aqui, ó. Olha lá, um gatilhozinho. É Fibo. Por um ajuste aí e começou a impulsionar. Aí começa a impulsionar, ó. Olha a impulsão do movimento, ó. Impulsionou. Aí ele fez isso, ó. Ele foi lá. Olha como ele impulsiona, ó. Olha só a impulsão. Oh, meu Deus. Show. Deu B.O. aqui, calma aí. Vou apagar esse. Vou tirar o negocinho que tá ali em cima. Olha a impulsão do movimento. Presta bem atenção nisso aqui. Eu tenho um gatilho lá que gerou uma movimentação de baixa. Vou botar o paviozinho nele. Ficar mais bonitinho. E botar o paviozinho nesse aqui para ficar mais bonitinho também. Olha só o que acontece. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai retrair esse. Aí vai impulsionar. Ah, covardia, tá? Como é que vai dar certo? É o mouse. Vê. Aí vai começar a impulsionar, ó. Só impulsionar. Aí ele tocou lá naquele gatilho, na mínima dele. E fecha abaixo. Aquela linha ali não ficou legal, não, tá? Vou tirar ela dali. Porque ela não ficou no lugar certinho. Cheio de sacanagem, linha. Isso aí. Depois eu vou falar sobre essa movimentação aqui mais micro, tá? Aí começou a impulsionar, né? Começou a impulsionar a fibra de alta. Isso aqui é a impulsão da fibra de alta e retração dessa fibra de baixo, da vermelha aí, ó. Esquerda vermelho. Aí vai e faz isso. Isso já é uma falha. Então, eu vou tascar-lhe a venda aí, porque o preço veio da região de 50, tentou romper topo e respeitou esse gatilho aqui, me falando que ele vai fazer a teoria de Dow dessa fibra de baixa. Ele deveria ter ganho aquele gatilho. Quando ele não ganha, né, ele está fazendo uma falha. Só que o meu alvo de proteção é bem curto. Ele é aqui, ó. Tá? A maior probabilidade é dele vir para cá, para esse ponto. Tá ok? A maior probabilidade é dele vir para esse ponto. Aí aqui ele pode, passando, ele pode vir para cá. Por que aqui? Porque aqui acontece a falha de movimento, aquela segunda falhazinha que eu desenhei aqui. Nesse ponto pode acontecer a falha de movimento. O preço vai na região de 50%, tenta romper fundo e falha. Aí ele vai para o topo. Então você tem que se proteger aqui, tá? Você tem que se proteger aí, tá ok? Então essa é um tipo de falha, é um outro tipo de falha, tá? Essa é a movimentação de alta. Agora eu vou fazer ela na movimentação de baixa, tá? A movimentação de baixa, ok?
Apagar isso aqui, porque eu vou tirar o print. Esse candle aqui, ó, ele é um gatilho, né? Então ele pode fazer a movimentação de alta dele. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Depois, senão vai ficar muita coisa. Bom, tem um movimento de alta. Aí. O problema todo é a fibra maior, que ela vem na região de 50 e tenta romper respeito ao gatilho. Esse é o problema, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Vou tirar o print. Vou desenhar de baixo e vou tirar o print. Aqui, aqui. O alvo é aqui. Podendo passar, né? Podendo passar. Vai vir pro fundo. Tá ok? Então vamos lá agora para a próxima, que é a movimentação de baixa. Então, movimento, aí o preço começa a impulsionar. Aí o que que ele faz? Ele, desculpa, começa a retrair, né? O movimento de baixa, ele começa a retrair. Tudo tem fibra, tá? Aqui tinha uma fibra, tá? É que eu não coloquei a fibra. Aqui tinha uma fibra de baixa, ó. Uma fibra de baixa vermelha aí, ó. A laranja, tinha uma fibra de baixa aí, tá? Bom, mesma coisa que tem uma fibra de baixa. O movimento aqui tem uma fibra de baixa. Assim como tem uma fibra de alta. Então, o preço agora vai começar a impulsionar a fibra de baixa. Vai começar a impulsionar a fibra de baixa. Assim como aqui ele começou a impulsionar a fibra de alta. Eu desenhei aqui do. Aqui é o gatilho. Aí ele faz a primeira movimentação de baixa dele. Deixa um gatilho. Deixa um gatilho. Aí impulsionam. Vou botar menorzinho, porque o gatilho. Aí esse gatilho dá uma venda nele. Aí você pega. Aí ele impulsiona. Pum. Impulsionou de baixa e retraiu o quê? A de alta, amarela. Aí ele vem e faz isso, ó. Fecha aqui assim, ó. Então você tem uma falha de baixa aí. Só que sua proteção, quando você entrar comprado, vai ser aqui, ó. Isso aqui. Então ele pode fazer esse movimento aqui, ó. E pagar aqui, ó. Sua proteção aqui. Podendo passar e ir pra lá, ó. Fazer a teoria de Down dessa fibra amarela. Ok? Show? Fechou aí? Então não tem muito mistério, né? Eu tenho muito mistério. Bom, oi, agora se vier o outro vermelhinho e fechar a baixa vermelha aí, ó. Aí ele falhou esse movimento. Aí falhou o movimento da alta e joga pro fundo. Tá bom? Você compra, teu alvo é aqui. Tá bom? Assim como você vende, teu alvo é aqui.
tá ok? Porque ele fez a impulsão, ele fez a, a impulsão da fibra de baixa. E aqui é que eu tô pensando, tá? Eu dou uma paradinha porque eu tô pensando aqui. Aqui, ó, o que que acontece aqui, ó? Num tempo menor. O que que acontece num tempo menor aqui? Digamos que aqui seja um, deixa eu desenhar aqui, 30 minutos. 30 minutos. Então, 30 minutos ali, 30 minutos. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer um 10 minutos aqui, ó. 10 minutos. 10, 10 minutos. Vou fazer um 10 minutos aqui, ó. 10. Esse pavio aqui, e esse pavio aqui, tem o que dentro dele? Tem um candle. Esse aqui tem um candle vermelho, ó. E esse pavio aqui, no 10 minutos, tem um candle vermelho, tá? Então, destrinchando essa fibra de alta aqui, vou jogar um pouco para cá. Vamos desmembrar ela. Vamos desmembrar essa fibra. E que tudo faz sentido, ó. Ó, pelo 10 minutos, ó. Aí foi lá, ó. Foi lá, deixou esse pavio. Pode ter feito isso aqui. Aí gerou um candle o quê? Vermelho, que é esse pavio. Que é esse pavio. Entende? Então, esse pavio verde aqui, ó. Esse pavio verde, e ele tem um candle dentro dele num tempo gráfico menor. Assim como esse pavio aqui, num tempo gráfico menor, tem um candle verde. Por isso que ele joga para lá, para cima. Ou seja, o preço faz uma movimentação de retração e impulsão. Quando volta, respeita deixando uma falha. Aí você tem que se proteger aqui, porque ele gera uma fibra de baixa. Então, por isso você tem que proteger aqui, com a grande probabilidade dele passar para lá. Tá? Show? Então, fechou. Vou encerrar aqui nessas falhas, porque senão vai ficar muita coisa. No próximo estudo, eu vou colocar mais 3 falhas, e essas 3 falhas nós vamos estudar a movimentação do preço. Gráfico rolando sem fazer entrada, sem fazer entrada, para ver essas falhas e a teoria de Dow, né? Então, porque aqui dentro tem 10 minutos aí. Show. Tá ok? Espero aí que o conteúdo ajude. Acho que não foi não. Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Só mandar mais essa. Show. Espero que o conteúdo ajude, né? E isso aí, vamos estudar, vamos colocar essas falhas na mente aí, a movimentação do preço, entender principalmente a movimentação do preço, que isso aí não é setup, é movimentação de preço.
Dentro da teoria de Dow, né? O preço anda de gatilho a gatilho, então aí dá para perceber como é essa movimentação, tá ok? Dá para perceber como é essa movimentação, tá? Então, ficar bem ligado aí nessa movimentação toda e decorar isso, né? Decorar e praticar. Valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Valeu.